Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, né? Obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. Hoje nós vamos falar do assunto super importante, que é o Novembro Azul. E muita gente também deixa de se cuidar, deixa de se informar, deixa de saber o que é o Novembro Azul, né? Quando a gente fala do Novembro Azul, ele está relacionado ao câncer de próstata. É uma campanha nacional, né? E o Dr. Frederico está aqui mais uma vez para dar as informações para a gente. Doutor, qual é o objetivo em si da campanha do Novembro Azul? Muito obrigada pela presença, agradecer a Prefeitura Municipal mais uma vez. Boa tarde a todos, gente. Boa tarde, doutora Rita. Obrigado pela oportunidade novamente de estar aqui falando com vocês. E assim, ó, o intuito da campanha do Novembro Azul, que tem esse foco aí um pouco maior no câncer de próstata, é que o câncer de próstata é um dos cânceres mais comuns, né? No homem é um dos mais comuns. E o problema é que é um câncer silencioso, né? Os estudos mostram que o paciente que não faz a prevenção, ele, quando começa a ter sintoma, é porque o câncer já está no estágio muito avançado. E muitas vezes a gente descobre esse câncer, o paciente já está comprometido de um jeito em que às vezes já tem até metástase, porque o desenvolvimento dele é lento, mas ele é assintomático. Quando tem sintoma é porque geralmente já tem alguma complicação. Então, existe essa conscientização. Até tem uma notícia muito boa aí para o pessoal que tinha medo de fazer os exames. A recomendação... Eu vou mandar uma imagem depois para a gente colocar aqui, porque as pessoas, na verdade, ainda têm muito preconceito. Vamos falar assim, eu não vou tomar, a gente fala da dedada. Vamos falar normal, o dedo, eu não vou tomar meu dedo. E é uma coisa muito rápida, é muito para deixar, porque é a vida, né, da pessoa está em risco. Então, assim, é uma coisa muito séria, né? E, doutor, mas a rede municipal de saúde faz também o teste? Sim, hoje na rede municipal a gente tem os exames de rastreio sanguíneo, né, que é o PSA, o exame de sangue que é feito do paciente. E a gente também tem na rede os nossos urologistas e tem alguns clínicos que também fazem o toque, que é um exame muito rápido, são segundos, para poder fazer o rastreio. Antigamente a idade recomendada era a partir dos 45 anos e para algumas etnias que têm maior risco, como os negros, 40 anos. E agora mudou. Agora passou para 50 anos, o homem tem que fazer o toque pelo menos anual, e para os homens que são negros ou que têm história familiar de câncer de próstata, 45. Só que todo mundo a partir dos 40 já colhe o exame de sangue do PSA para acompanhar como é que está essa questão. Doutor, parece que no Brasil são mais de 65.840 homens, né? É o primeiro câncer mais incidente em homens. Sim. Isso assim, esses são os que estão descobertos, né? Essa quantidade é os que estão descobertos em tratamento. Existe ainda uma estimativa aí de que pelo menos 12% da população pode já ter esse câncer no estágio inicial e nem sabe, porque a adesão no rastreio e tudo é muito pequena. É importante salientar que cuidar da saúde com medidas preventivas, não só falando do câncer, mas falando de fazer um controle dos seus exames de rotina anual, ver como é que está a sua diabetes, seu colesterol, seu triglicérides, o ácido úrico e tudo mais, são medidas fundamentais. É uma escolha. A partir do momento que você cuida da sua saúde e que você tem noção de que se eu tenho uma diabetes, se eu tenho uma pré-diabetes, se minha pressão está começando a alterar, se meu peso está ficando muito acima da média, se meu triglicérides está alterado, para que você possa tomar atitudes para mudar a sua realidade. Então, a partir do momento que eu faço uma atividade física, um controle alimentar, eu começo a tratar essas doenças que podem estar no estágio inicial, eu estou garantindo uma sobrevida muito maior. Mas, doutor, o que eu acho que as pessoas não entendem é que elas sempre esperam ter sintoma para ir no médico. Ninguém quer ir no médico por prevenção. Às vezes fala, você tem que vir, que a gente estava falando da odontologia. Você trata um canal, você tem que acompanhar esse canal. Aí as pessoas somem, não ligam. Depois acontece alguma coisa e aí fica justificando nas culpas. Com o homem, igual você falou, se tem uma predisposição, ou se o pai teve, o tio teve, alguém familiar teve, então, pelo que eu entendi, tem que adiantar. E qual é o exame? Faz o PSA. E se o médico vê necessidade, faz outro. Não é para esperar ter sintoma, porque pelo que eu entendi, todo câncer, se você pega no início, é capaz de ter cura, não é? Ou chega lá com sintoma, que você falou, aí já está tomada e não tem como. Às vezes pega até outros órgãos, não? O grande problema do câncer de próstata é que por ele ser silencioso,
Quando você tem sintoma e pega no estágio avançado, que muitas vezes já tem metástase para os ossos, para o pulmão, e pode até ter metástase cerebral, mas não é o mais comum, aí já fica muito mais difícil, porque é um tratamento mais paliativo do que curativo. Quando a gente pega o câncer no estágio inicial, às vezes é um câncer que está pequeno, só na próstata, não metastizou, faz uma cirurgia de pequena incisão. No passado tinha-se muito medo da cirurgia, né, de tirar o tumor de próstata, porque os homens ficavam impotentes. Mas esse não é mais a realidade atual. Se pega no estágio inicial, às vezes só com quimioterapia, ou radioterapia focal, ou às vezes um procedimento minimamente invasivo, já resolve o problema, vai fazer um tratamento adjuvante, um acompanhamento aí e acabou. O problema é resolvido, né? A prevenção, ela é sempre muito mais eficaz do que o tratamento, né? E principalmente quando você, na prevenção, descobre uma doença no estágio inicial, o tratamento é mais simples, menos comprometedor e deixa muito menos sequelas. Doutor, e quais são as principais causas? A gente já falou da familiar, mas quais são outras causas que podem desenvolver o câncer de próstata? Na verdade, assim, o câncer de próstata, o fator principal é a questão familiar. A alimentação influencia um pouco, porque dependendo do que você come, a quantidade de radicais livres que você mantém no corpo influencia, mas um outro fator é a questão hormonal. Então, como que eu vou controlar isso? A gente vê que mais e mais vezes as pessoas estão buscando tratamentos hormonais, seja porque é um halterofilista, seja porque está buscando uma perda de peso, só que o pessoal faz uso de hormônio masculino, suplementação com testosterona, sem acompanhamento médico. Qual é o problema disso? Você não tem um controle dos níveis adequados do hormônio, das repercussões dos metabólitos que esse hormônio causa, e você pode hiperestimular uma próstata de uma maneira inadequada e ela começar a sofrer um processo neoplásico desse. No caso, os sintomas nem sempre são silenciosos, né? Tem alguns sintomas que já são visíveis. Sim, tem os sinais de alarme que podem significar que o câncer já está ali instituído ou estava incipiente, começou a ter sintomatologia, que são as queixas urinárias mais comuns do câncer de próstata, que é o jato ficar mais fraco, né, ter que fazer muita força para esvaziar a bexiga e a sensação de que fez xixi, mas ainda sobrou, né? Então, ele acabou de fazer xixi, mas parece que ainda tem um pouquinho de xixi retido, né? Que são aqueles sintomas de quando a próstata está inchada demais e aí retém um pouco de urina para trás. E também a questão de que, às vezes, durante o dia o homem não urina tanto, mas à noite ele passa a ter muito mais vontade de urinar. Tem a questão da posição, que a próstata relaxa um pouco mais, e aí então ele urina muito mais à noite do que durante o dia. Esses são os sintomas mais comuns, e eu queria já aproveitar para dizer assim, nós estamos quase no finalzinho do Novembro Azul, mas a gente tem uma ação junto com os nossos urologistas, onde se você é homem, tem mais do que 40 anos e tem essas queixas urinárias de dificuldade para urinar, diminuição da força do jato, a sensação de plenitude vesical, ou seja, você urina e mesmo assim parece que ainda ficou um pouquinho para trás, ou que está urinando muito mais à noite do que durante o dia, você pode procurar o centro de saúde, que é o posto do São João, e aí você vai falar com a Patrícia, diretora, ou com o pessoal da recepção, para poder passar com o urologista. Se não tiver uma vaga no dia, dentro dos próximos dias, você já vai ser encaixado para essa avaliação dessa queixa prostática. No caso, tem umas imagens aí, solta a primeira imagem, que é o exame do toque, eu acho, né? Mostra aí, coloca a primeira. Vamos ver qual a imagem que você está aí. Aí. É a bexiga, né? Eu acho que esse é como faz o exame, né? É rapidinho, né? Essa é uma das posições que o exame pode ser realizado. Nem todos os médicos fazem com o paciente nessa posição, né? Existem 3 posições que o paciente pode ser examinado, mas o mais importante é que na figura você pode ver que o médico está com o dedo introduzido no ânus, é uma introdução muito curta, porque a próstata ela já está ali muito próxima para ser tocada. Já dá para perceber, doutor? Isso é aquela glândula. A próstata geralmente ela tem a textura da ponta do nariz da gente, assim, né? É uma fibrosa.
E ela tem mais ou menos o tamanho de uma noz, daquela que a gente come no Natal, aquela noz que a gente descasca. Tá. Só que ela é lisa, ela não é igual a noz, né? Ela é bem lisinha. Então, aí como que sabe na hora do exame? O médico só toca e ele gira o dedo para um lado e para o outro, porque ela tem 2 sulcos. Então ele vai girar e ver, tá lisa e com uma consistência adequada, a próstata está saudável. Tá. Quando tem um tumor ou um cisto ou qualquer alteração, essa próstata fica mais enrijecida e ela fica cheia de carocinhos. Então vê que está alterada. Né? Então tem outra é muito imagem aí. simples. É muito simples o exame, muito rápido. Troca a imagem aí pra gente. Tem mais 3 imagens? Ah, esse é falando que, né, tá relacionado ao o tanto de gente que tem no Brasil, que é o primeiro câncer que mais mata, que as pessoas não ligam, né? E falam assim, você vê, já tem campanha nacional, né? Todo novembro é Novembro Azul. Acho que o Brasil trabalhou bastante nisso e a pessoa acaba deixando para trás. Tem um que fala dos sintomas também, doutor, que você pode comentar. Eu não enxergo ele, tá? Você enxerga? Sim, essa questão, a dor ou ardência urinar, ela está relacionada porque o homem que está com câncer de próstata, ele tem o maior risco de ter infecção urinária. Então, nunca tive ardência, agora está ardendo. Então, pode ser que por consequência de um câncer de próstata que aumentou o volume da minha próstata, então eu não consigo urinar direito, está ficando urina represada e essa urina contaminou, então pode me gerar ardência urinar. Né? A dificuldade para urinar, porque, que nem eu falei, o jato ficou mais fraco, então estou tendo que fazer muito mais força para urinar e aquela sensação de que está retendo, né, que está contendo a urina. O fluxo da urina está mais fraco ou interrompido, então a pessoa está urinando e aí tem que fazer força e parece que a urina não tem aquele fluxo contínuo. E aquela coisa de subitamente ter vontade de urinar e vai lá e urina um monte, nem estava sentindo que tinha tanta necessidade. A gente chama isso de uma urgência miccional. A dificuldade de esvaziar completamente a bexiga, como eu tinha dito, né? Já falou, e a questão de que... Do jato, você falou também, o fluxo de urina fraco ou interrompido. Isso, não é comum, mas pode ocorrer de sair um pouquinho de sangue na urina, ou às vezes até no sêmen, por ter feito uma força, por ter feito uma distensão aí da musculatura da bexiga, ou então às vezes a própria próstata estava com o tecido friável e o fluxo machucou um pouquinho e sangra, mas não é o mais comum, tá? E ter essa dor contínua na região lombar, pelve, quadril, isso já está relacionado muito mais a um estágio avançado do câncer, quando ele começa a ganhar as estruturas próximas, gerar uma pressão ali, pode ter metástase regional, aí sim a gente começa a ter essas queixas mais de dor contínua e tudo mais. E dificuldade em ter ereção só quando acomete muito o nervo, né, o pudendo, que também não é o mais comum. Né? Esse é o grande problema, porque é um câncer que ele, na maioria das vezes, é assintomático. No caso, os exames você já falou, né? Que é o PSA e também aí no caso, faz o PSA primeiro e depois os outros ou já começa sempre fazendo PSA? Faz o PSA, porque o PSA ele é um acompanhamento. Então, sempre que o PSA está menor do que 1 e não houve uma alteração de um ano para outro, se o paciente ainda não tem a idade, né, que agora são os 45 anos, não tem indicação de fazer o toque. Né? Agora, tem história familiar, está com algum tipo de queixa, o PSA alterou, aí então faz o toque. Lembrando que o toque é um exame muito simples, é muito rápido, tá? São segundos que o médico precisa fazer esse toque. Eu até fui numa empresa esses tempos conversar com alguns funcionários e tem aquela brincadeira de um funcionário brincar com o outro, de fazer o toque, que vai lá no médico, você vai gostar e não sei o quê. E eu chamei a atenção para uma coisa de que, assim, às vezes numa brincadeira entre colegas, todo mundo ri, passa despercebido, mas depois o cara que ouviu uma coisa dessa, às vezes ele fica mexido de falar, acho que eu não vou fazer esse exame não, eu não vou ficar pensando mal de mim, vou ficar falando coisas de mim, acho que eu não vou fazer não. E quando a gente faz isso, a gente está privando essa pessoa de salvar a própria vida. Eu já conheci pacientes que, infelizmente, não fizeram o rastreio e com 60 e poucos anos descobriram a doença e antes dos 70 já não estava mais aqui com a gente. E aí foi um sofrimento para o paciente, para a família, e isso é muito complicado, porque se você tivesse buscado evitar isso e tratado no começo,
nada disso teria Teria acontecido. acontecido. Então, é muito importante a gente lembrar que brincadeiras elas podem ter, só que tem brincadeira que é melhor a gente não fazer. Porque quando brinca com saúde, isso é muito sério. A saúde ela não é brincadeira, né? A gente tem que saber muito bem com o que a gente está brincando. Porque talvez a pessoa ri, mas depois ele vai pensar, não, eu não vou fazer. E isso não é uma coisa para não se fazer, muito pelo contrário. É um exame necessário e ninguém precisa saber que você fez esse exame. Isso é uma coisa que diz respeito a você e o seu médico. Então vá no seu médico, faça o seu exame de rotina e não precisa sair contando para todo mundo. Entendeu? Se isso te incomoda. Do contrário, gente, saúde é saúde. Assim como a mulher vai no ginecologista e faz um Papa Nicolau para ver se ela não tem câncer de colo de útero e tudo mais, porque o homem não pode fazer um exame de toque para ver se ele não tem um câncer de próstata. A gente não está falando de uma besteira, a gente está falando de um problema de saúde. Doutor. E como a doutora falou, é uma das primeiras causas de morte por câncer no Brasil. Doutor, quando a gente fala do câncer de próstata, a gente estava falando de causa, de sintomatologia, mas o que ele é em si? Que nem se falou que ele é uma glândula, né? A próstata seria isso? Então, tipo, o tamanho de uma noz, vamos imaginar. Sim, a próstata é uma glândula, ela é responsável por produzir o líquido seminal. Tá. Né? Os testículos produzem o espermatozoide, aí vai do testículo para, durante o epidídimo, armazena e vai mandar... Essa bolinha aí, vamos falar no meio, é isso? Tem o canal, né, que assim, a uretra está passando por dentro da próstata, tá vendo? Tá. Lá em cima tá a bexiga, Tá. aí tem um caninho que desce e passa dentro da próstata, Tá. aí tem uma glândulazinha ali do lado que dentro da próstata passa do canal seminal, e que a próstata vai fazer uma contração e ela vai mandar o líquido seminal junto. Tá vendo que tem uma bolotinha ali na próstata? Sim. A gente poderia falar que aquela bolotinha, por exemplo, um cisto, é um câncerzinho que está começando. Entendi. Na hora que é feito o toque, é possível no toque ver Dá que pra a perceber, textura da próstata tá. mudou. Porque um câncer, um cisto, ele tem uma textura muito diferente e ele Então, altera. Por isso que eles falam que às vezes tem gente que remove, tem gente que remover parcial, ou se for remover é total. Não existe, como tem casos que remove só parcial. Por exemplo, que nem vamos supor que aquela bolinha seria ali e tiraria... Tiraria a região que ela está e uma margem de segurança, vai talvez fazer um tratamento aí com quimioterapia ou radioterapia, dependendo do tipo de câncer que é, e está resolvido o problema. Porque aí aqueles sintomas que estavam, que a pessoa pode ter ou não ter, também pode ser silenciosa, né? Sim, o grande problema é quando ele é 100% silencioso. E aí quando não tem sintoma nenhum e a doença vai avançando e o paciente não busca fazer as prevenções, é aí que mora o perigo. Entendi. Bom, acho que nós falamos tudo, né? A pessoa precisa se consultar, então na rede pública tem também, Novembro Azul está acabando, mas mesmo quando acaba a campanha, não tem nada a ver com isso, que sempre consulta, não é? Não, sempre consulta, né? Independente de se a gente está em campanha do Novembro Azul ou não, a gente sempre tem consulta, todo homem pode passar em uma consulta de rotina, o clínico da UBS ele pode pedir o PSA, e caso o clínico da UBS ache que tem alguma alteração, ele pode encaminhar para o urologista e o urologista vai fazer esse rastreio e dar continuidade. A gente não tem que esperar novembro para se cuidar. E lembrando que Novembro Azul é para falar da saúde do homem, não só do câncer de próstata. A gente tem que lembrar que aqui em Sertãozinho a gente tem unidade que nós temos 17 consultas de mulher para uma consulta de homem. Ou seja, então eu vou te falar dados agora que eu vi aqui, ó. Em cada um em cada 6 é diagnosticado com câncer. Olha isso, 1 em cada 6. É muito, né? Entre 6 pessoas. Coisa. E, ó, 51% dos homens nunca consultam um urologista. Ou seja, metade. Metade. Até mais, né? 51. 51 é muita coisa. É o que a gente estava falando de vacina agora há pouco. As pessoas precisam conscientizar e a gente precisa parar com essa bobeira que tem que fazer, porque isso que resolve. A gente bate numa campanha de medicina preventiva, de saúde preventiva, que é para isso, né? Porque, ó, 90% de cura, o câncer se diagnosticado no começo. Precoce, no começo. Ou seja, cai 10% a chance quando é tardio. No Brasil, a cada 10 homens diagnosticados com câncer, 9 tem mais de 55 anos. Nossa! Ou seja, quase todos, né? É uma doença muito mais incidente depois dos 50 anos. Por isso que mudou-se a data de quando tem que começar a fazer o toque obrigatório, né, entre aspas, e a não ser que tenha um histórico familiar, de ter câncer na família, ou então de que etnicamente
Lembrando que o câncer está muito relacionado com a produção de hormônios. Então, quando a gente fala que negros têm um risco maior, é porque a pessoa da raça negra, ele produz muito mais testosterona. Então, ele estimula muito mais essa glândula e, por isso, ele tem um risco aumentado. E é por isso que ele, 5 anos antes do prazo, precisa começar a fazer um rastreio. Aí, começar a fazer o toque antes, assim como quem tem história familiar, né, para doença. Lembrando que o tabagismo, o etilismo exacerbado e tudo mais também são fatores de risco, mas menos relevantes do que a história familiar. É isso, né? Então não deixe de se cuidar, não deixe de se informar. Sertãozinho tem propriedade para isso. Faça isso, consulte ou o seu médico particular, ou o seu, né, médico que não seja particular, que você pode marcar uma consulta. Se você tiver com algum desses sintomas que a gente, né, já citou, então precisa correr mais ainda. Se você tem caso na família e passou de 45 anos, pelo que eu entendi, já está na hora de você fazer o seu exame. E se não acontecer nada no seu exame, ótimo. E se acontecer, bora tratar, né, doutor? Com certeza. A gente torce para que não aconteça nada no exame, mas se acontecer, quanto antes descobrir melhor, que é mais fácil o tratamento, maiores as chances de cura. E lembrando que o que a gente quer é que todo mundo tenha acesso à saúde, uma saúde de qualidade, e que sempre que a gente descobre qualquer doença precocemente, o tratamento é muito mais simples, é muito mais rápido e muito mais eficaz. É isso, gente. Então, obrigada, doutor, mais uma vez. Não esqueçam que Novembro Azul, né, é de grande importância, é o que a gente falou, é muitos casos, e quando a chance de você ser descoberto antes, 90% de cura, isso que é o mais importante, apenas por um exame rápido de segundos, igual o doutor falou, coisa de segundos, né, que pode salvar não só a sua vida, mas muitas vidas. Participe do nosso programa, siga a gente no Instagram, esse é o nosso Instagram da STZ. Mande mensagem no nosso WhatsApp, estamos no Facebook, compartilhe essa entrevista para quem precisa escutá-la, né? E esse é o nosso WhatsApp para você mandar mensagem, 994574774. E até a próxima.